Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade e as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste e participe do chat ao vivo. Excepcionalmente, a edição especial desta semana sendo apresentada neste domingo, trazendo um resumo com alguns dos principais destaques da semana. E nesta edição, mais informações da pesquisa Datafolha, que apontou o crescimento da aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que apavorou a torcida do contra, onde até o Ricardo Noblat, colunista da Veja, disse que Bolsonaro fez barba, bigode e cabelo no Datafolha. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, dia 15, durante cerimônia de formação de 749 novos paraquedistas no Rio de Janeiro, que conta com a lealdade dos militares ao país para superar os obstáculos que o país atravessa. Hoje, o paraquedista não apenas salta da rampa de aviões militares, ele também sobe a rampa do Palácio do Planalto para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e que queremos sim um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado, disse o presidente. Dos formandos, 747 são do Exército e 2 são da Força Aérea Brasileira. Com a força de vocês, nós cumpriremos esta missão, acrescentou o presidente. Nesse momento, nos acompanha da Zélia Divina, ao lado do Criador, o nosso eterno soldado Chaves. Em sua memória, rendemos homenagem neste momento. Jovens paraquedistas, é um momento ímpar na vida de cada um de vocês, como foi na nossa, o momento da brevetação. Hoje vocês se unem à elite do nosso Exército Brasileiro, que é integrar esse grupo. A partir de hoje, somos todos iguais. O mesmo brevet, o mesmo boot, a mesma boina, o mesmo objetivo, com o sacrifício da própria vida, defender a nossa pátria, mas também lutar em qualquer momento pela integridade do nosso território, pela nossa democracia e aquilo que há de sagrado em qualquer povo, a nossa liberdade. Parentes, amigos, pais, me sinto orgulhoso de vê-los aqui, bem como sinto também o orgulho e a honra de vocês em ver essa garotada se formando, enfrentando as adversidades as mais variadas possíveis. Hoje, o paraquedista não apenas salta da rampa, hoje ele sobe a rampa do Planalto Central para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e queremos, sim, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado. Com a força de vocês, dos mais antigos aqui, como o general Siqueira, ex-comandante da brigada, bem como o do mais antigo também, o João Heleno, uma referência para todos nós. Nós cumpriremos essa missão. O que fazemos, o que parte da imprensa apenas publica, no tocante a um governo sem corrupção, isso não é virtude, isso é obrigação de cada um de nós. Tenho certeza que, contando com vocês, e vocês com uma lealdade absoluta ao nosso Brasil, nós cumpriremos qualquer missão. Meu muito obrigado, primeiro a Deus pela minha vida, depois a grande parte da população por ter confiado em mim esse dever de comandar o Brasil. Tenho certeza que esses obstáculos que ora se apresentam para nós serão vencidos e juntamente nos congratularemos brevemente desse momento. Jovens paraquedistas, parabéns para vocês
não existe obstáculo intransponível. Em qualquer momento da vida de vocês, se ele assim se apresentar, lembre-se dos momentos que vocês passaram aqui. Os obstáculos, repito, serão sempre transponíveis para todos nós. Parabéns a vocês, parabéns aos familiares, representação do povo brasileiro, a qual eu e as Forças Armadas devemos lealdade absoluta. Meu muito obrigado a todos. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Os integrantes da comitiva brasileira, comitiva que viajou ao Líbano na última quarta-feira, dia 12, os integrantes chegaram neste sábado ao Brasil, a Brasília, chefiada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, que é filho de libaneses. A delegação acompanhou o transporte de 6 toneladas de alimentos e medicamentos que o Estado brasileiro doou ao Líbano. A doação de caráter humanitário visa ajudar a população libanesa, minimizando as consequências de uma grave explosão ocorrida no último dia 4, em Beirute, em um armazém da região portuária de Beirute. Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estavam armazenadas no local. A grande repercussão dos últimos dias, essa notícia do Dario Messer, mais conhecido como Doleiro dos Doleiros, que afirmou ao Ministério Público do Rio de Janeiro que fazia de 2 a 3 remessas, 2 a 3 repasses mensais à família Marinho, proprietária da Rede Globo. Messer declarou que os valores oscilavam de $50 mil a até $300 mil por remessa, de acordo com a revista Veja. As supostas transações com os marinhos eram realizadas na sede da emissora, na capital do Rio de Janeiro, segundo o Doleiro. De acordo com Messer, um funcionário dele deixava o dinheiro em espécie com um empregado da Globo, identificado por Messer como José Aleixo. O Doleiro fechou acordo de delação premiada com a Justiça Federal do Rio. O Doleiro é investigado na Operação Lava Jato sob acusação de participar de esquemas nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro e outros crimes. O Jornal Nacional da última sexta-feira, dia 14, repercutiu a matéria da revista Veja. William Bonner disse: a revista destaca que o Doleiro não apresentou provas do que afirmou e que admitiu nunca ter se encontrado com qualquer integrante da família Marinho. Apesar disso, salienta a revista, Messer teria dito que os valores se destinariam a Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, disse Bonner, que no final do comentário leu uma nota que a família Marinho enviou à revista. O trecho dela diz: a respeito de notícias divulgadas sobre a delação de Dario Messer, vimos esclarecer que Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho não têm nem nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior. Da mesma maneira, nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades brasileiras, comentou Bonner. Já em postagem no Twitter, o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou em forma de conta que até 1,75 bilhão de reais é o valor que pode ter sido repassado em dinheiro vivo à família Marinho da Globo, escreveu o presidente. Como delator, Messer admitiu ser sócio em esquema que moveu 1,7 bilhão de dólares em 52 países em operações ilegais de câmbio, como disse a matéria publicada pela própria Globo News. Notícia sobre Adélio Bispo. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu manter Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada contra o então candidato presidencial Jair Bolsonaro, preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os ministros mantiveram, assim, outra decisão que havia entendido que Adélio Bispo deveria continuar no presídio federal devido à sua alta periculosidade e diante da falta de hospital para tratamento psiquiátrico. Em junho do ano passado, a Justiça absolveu Adélio Bispo pela facada contra o então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro, crime ocorrido em setembro de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha presidencial. A decisão foi proferida após o processo criminal que considerou Adélio Bispo inimputável por transtorno mental.
A disputa quanto ao local onde deveria ficar o criminoso Adélio Bispo surgiu a partir de uma divergência entre a Justiça Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de Juiz de Fora, Minas Gerais. A questão continua em pauta nas discussões, já que em vários vídeos, nas discussões nas redes sociais, já que em vários vídeos na internet, é difícil, gente, imaginar, afinal, que o cara tem algum transtorno, além ainda de outras suspeitas. Depois da notícia de que o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, o Renan, testou positivo para a Covid-19, a primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou agora que está curada. Diagnosticada com Covid-19 desde o fim do mês de julho, Michele Bolsonaro recuperou-se da doença. Ela postou o resultado do exame mais recente em sua rede social, o exame que comprova o teste molecular para a detecção do novo coronavírus, e deu negativo o exame. Na postagem, Michele agradeceu as orações e as manifestações de carinho. Quem também agradeceu pelas orações foi Onyx Lorenzoni. O ministro da Cidadania também está recuperado do corona. O presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da inauguração da Escola Cívico-Militar General Abreu. Em discurso na abertura da instituição de ensino, Bolsonaro declarou: "Essa escola vai ser um marco. Aqui o aluno solidifica algo para seu futuro. Através do conhecimento, ninguém o tirará." Aqui, o que nós queremos na educação, aqui no final da linha, prezado ministro Milton, é que esse jovem, com seus 20, 21, 22, 25 anos de idade, ele seja formado um bom profissional. Vai ser um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. E não apenas, como acontece em parte no Brasil ainda, apenas um militante político. O investimento começa na base, como nessa escola, que muito me orgulho agora de estar aqui inaugurando, e com o nome de um colega meu, João Abreu, da Brigada de Infantaria. Essa escola é um marco, é a primeira escola aqui no Rio de Janeiro, como estive na primeira no estado do Rio Grande do Sul, em Bagé, há 2 semanas, uma escola excepcional, conheci alguns alunos, como esse garoto está sentado na minha cadeira aqui, espero que no futuro ele ocupe essa cadeira e possa realmente mostrar que dá para chegar lá. Eu cheguei sem televisão, praticamente, 8 segundos, sem fundo partidário, porque não aceitei, gastei 2 milhões na campanha, mas tínhamos uma coisa muito importante ao nosso lado: o povo e, acima de tudo, Deus. E sem ele, eu como cristão reconheço, e assim são 90% dos brasileiros que são cristãos, não chegaremos a lugar nenhum. No Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro também participou da solenidade de passagem do Comando Militar do Leste. Confesso que esse recinto me lembra um pouco o nosso sagrado P3M, onde nós todos nos formamos, onde nós assumimos um compromisso de tudo fazer pela pátria. Confesso que não é fácil a situação de comandar o Brasil com tantos problemas, mas com fé em Deus e com a confiança de sempre de que as Forças Armadas, mais do que respeitar a Constituição, nos garantir a democracia, a liberdade, esses obstáculos são aos poucos sendo vencidos. Temos muitos desafios. Não faltarão crises para nós. E tenho certeza que sempre, não só eu, como o Brasil, contará com o apoio e com o trabalho de todos vocês. Prezado General Arruda, que ora deixa o Comando Militar do Leste, meu contemporâneo também de Brigada Paraquedista. Boa sorte em Brasília. Conte com o Presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, como seu amigo. Estamos juntos para continuarmos lutando por um Brasil melhor. Prezado José Eduardo, meu colega, de enquanto eu deputado, e Vossa Excelência, ou o senhor na época, coronel, assessor parlamentar. Conheci ali com mais profundidade a maneira como você se empenhou numa missão completamente diferente daquela que nós fomos formados. Mas com toda certeza, o moldou também
para as questões políticas, de onde, na verdade, nós ganhamos a guerra. É no coração do governo federal e é na alma do parlamento. E estes obstáculos, Vossa Senhoria, na época, soube muito bem conduzir as decisões, no caso, na época, do nosso Exército Brasileiro. Então, a todos os senhores, gostaria de falar por mais tempo aqui, muita gente que merecia ser citada, mas o tempo não me permite. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado àqueles que confiaram em nós esse mandato presidencial. Estamos juntos pelo futuro do nosso Brasil. Muito obrigado a todos. E ninguém segura Bolsonaro. Após os institutos Paraná Pesquisas e Poder Data afirmarem que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro disparou, agora é a vez de mais um instituto de pesquisa registrar o mesmo resultado. E a repercussão tem sido enorme, tanto do lado do governo quanto na oposição. Na torcida do contra, uma centena de artigos e comentários para tentar uma reflexão que responda por que Bolsonaro sobe em vez de cair. Houve um aumento de popularidade entre aqueles que consideram o governo de Jair Bolsonaro bom ou ótimo, de 32% para 37%. Entre aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo, houve uma queda considerável, de 44% para 34%. E um outro dado que não está entre os dados divulgados pelo Datafolha é de que circula aqui em Brasília a informação de que deputados estariam se aproximando do presidente Jair Bolsonaro no intuito de pegar carona nessa popularidade do presidente. E entre aqueles que não admitem de forma alguma a popularidade do presidente crescente, há a justificativa de que esses números positivos estariam pautados única e exclusivamente no auxílio emergencial de R$600. A pergunta que eu faço é: vão torcer o nariz, fazer cara feia, pedir o fim do auxílio emergencial? Sem levar em consideração aqueles brasileiros que perderam o emprego ou ficaram impossibilitados de trabalhar e estão tendo essa situação financeira atenuada por esse auxílio? Afinal de contas, essas pessoas não foram levadas em consideração pelo movimento Fique em Casa incondicionalmente. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Dessa aprovação ao presidente, já alertamos. A esquerda se revolta, gente. Tenta dizer agora que foi o auxílio emergencial. E quem sabe até agora querer derrubar, ou então tentar se apropriar da ideia. Quando, na verdade, o dinheiro é do povo brasileiro, sendo oferecido pelo governo federal, que por hora tem Jair Bolsonaro e sua equipe gerenciando. E a propósito, chegando a 2 anos de gestão sem escândalo de corrupção. Então, não tem nada de auxílio emergencial nessa popularidade do governo. Ajuda, tem sim a ver com a péssima credibilidade dos que passam o dia e a noite a criticar o presidente. Isso tem também. E o desespero mesmo é que torcem contra tudo que possa dar certo pelo Brasil. Por isso, representa sim mais apoio a quem está na condução da caminhada. E certamente isso explica tanta revolta também contra a possibilidade de ser dada a hidroxicloroquina. Para os que torcem contra, politicamente correto mesmo é só no discurso, porque quando tiveram a responsabilidade de gerir esse mesmo dinheiro público, quanto foi desviado para bancar acertos, propinas, maracutaias. E no meio bolsonarista, uma certeza: a popularidade do presidente Jair Bolsonaro certamente é maior do que a apontada na pesquisa. Então, a resposta que a oposição não vê é mais ou menos isso. Quase 2 anos sem um escândalo de corrupção. Aí é claro que as boas atitudes do governo ficam evidenciadas. E você, o que acha? Em março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro visitou a sede do Comando Sul dos Estados Unidos, onde assinou o Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação. Agora, gente, o presidente Jair Bolsonaro envia o acordo ao Congresso Nacional. O documento representa a etapa seguinte à designação do Brasil como aliado preferencial da OTAN.
posto obtido em 2019, que precisa ser aprovado pelos parlamentares. Ao facilitar o financiamento de pesquisa e desenvolvimento no campo militar, o acordo contribuirá para o estabelecimento de um novo patamar de relacionamento entre as Forças Armadas dos dois países, Brasil e Estados Unidos, afirma a nota da Secretaria-Geral da Presidência. O intuito do acordo é ampliar a participação da indústria brasileira de defesa privada e pública no mercado norte-americano. A partir do ato, o Brasil poderá ter acesso a um fundo do governo americano, gente, de quase 100 bilhões de dólares. E após o jornal da principal emissora de televisão do país questionar o presidente da República em um editorial sobre as mais de 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil, tentando induzir a população a crer, a culpar o presidente por isso, o presidente Jair Bolsonaro disse que pode entrar na justiça para pedir esclarecimentos à acusação da emissora. Ao tratar sobre os casos de Covid-19, o presidente disse que há poucos dias um órgão de imprensa grande o acusou de ser o responsável por 100 mil mortes, o que, segundo ele, não tem cabimento. Desde antes do carnaval, nós estamos tomando medidas concretas, defendeu Bolsonaro. Bom, gente, o governo federal, por exemplo, ainda no dia 4 de fevereiro declarou estado de emergência no país e todo mundo questiona até hoje o motivo, então, das festas do carnaval terem sido mantidas pelos estados e de acordo com os interesses, sim, de estados e até pelos interesses dos que agora o acusam. Ouvi num domingo na igreja a história de uma família de refugiados do leste europeu forçada a sair de casa por tropas invasoras. Perceberam que a única chance de escapar dos horrores da guerra era atravessar as montanhas que circundavam a cidade. Tinham certeza de que estariam a salvo num país vizinho e neutro, caso conseguissem fazer a travessia. Mas o avô não estava bem e a viagem seria muito dura. Ei, me deixem para trás, pediu ele. Os soldados não vão se importar com um homem velho como eu. Vão sim, pai, disse o filho. Para o senhor será a morte se ficar. Não podemos deixar o senhor aqui, papai, reforçou a filha. Se o senhor não for, então nós também não vamos. O idoso finalmente cedeu e a família, composta de umas 10 pessoas de diversas idades, inclusive uma netinha de 1 ano, partiu em direção à cadeia de montanhas que se via à distância. Caminhavam em silêncio, revezando-se para carregar o bebê, o que tornou mais difícil a subida do desfiladeiro. Depois de várias horas, o avô se sentou numa rocha e deixou pender a cabeça. Continuem sozinhos. Não vou conseguir, disse ele. Vai sim, encorajou o filho. Tem de conseguir. Não, disse o avô. Me deixem aqui. Vamos, pai, disse o filho. Precisamos do Senhor. E além do mais, é a sua vez de carregar o bebê. O homem levantou o rosto e viu a fisionomia dos demais ali, abatidos, cansados, exaustos. Olhou para o bebê envolvido num cobertor, agora no colo de seu neto de 13 anos. Um menino magrinho, carregando o bebê. Ele olhou e disse: Claro, é a minha vez. Vamos, passem o bebê para mim. Então ele se levantou e ajeitou o bebê no colo, olhando seu rostinho inocente. De repente sentiu uma força renovada e um enorme desejo de ver sua família a salvo numa terra em que a guerra seria uma memória distante. Vamos, disse ele com determinação. Já estou bem, só preciso um pouquinho de descanso de pouco em pouco. Vamos andando. E o grupo prosseguiu com o avô carregando o bebê. E naquela noite a família conseguiu cruzar a fronteira a salvo. Todos os que iniciaram o longo percurso pelas montanhas conseguiram terminá-lo, inclusive o avô. Nas maiores dificuldades da sua vida, inclusive aquelas que estão aqui, dentro da sua mente, depressão, ansiedade, tristeza da alma, tristeza profunda. Quando pensar em desistir por isso ou por aquilo,
Lembre-se das pessoas que precisam de você, que te amam, de como você é importante. Sobretudo, faça isso com um profundo amor e você saberá que é hora de ficar em pé, olhar para o alto, deixar a tristeza para trás e seguir o caminho adiante, até atravessar os vales e as montanhas, para então chegar ao seu destino.